Agora a gente realmente tá sentindo que é o momento certo. Boa sorte pra mim. Pra nós. Eu tô procurando ainda. Será que tá mais pra frente? Tudo bem. Já tá negativo. Negativo. Entre o último vídeo e esse, eu já fiz milhões de testes, já passaram vários ciclos e a gente tá tentando e só vem negativo. Eu já chorei, já me desesperei, já me angustiei, já aconteceu de tudo. Esse é o processo que a gente já passou, que foi um dos mais difíceis da minha vida, com certeza. E a consulta que eu fui hoje no médico, na minha ginecologista, foi a primeira consulta que tinha um título na consulta de infertilidade. Foi um pouco, né, sei lá, nada mais me choca ou assusta, sei lá. Eu sei que hoje foi o primeiro dia que ela tá analisando o nosso caso agora sob esse novo olhar, e ela vai passar exames pra eu fazer. Ela já passou em alguns encaminhamentos. O Henrique, do lado dele, ele já foi no médico, já tá na segunda bateria de exames dele, de análise, e é isso. Bom, mas enquanto isso, entre todos esses, todas essas consultas, esses exames, a gente continua tentando, né? E o resultado acabou de apitar o meu timer, tá aqui dentro. Eu não sei por que eu tô me iludindo. Ai, eu já sabia que ia ser uma linha só. Nem uma linha bem fraquinha. Será que se eu apertar... Se o teste de gravidez tiver pelo menos um pouquinho, uma linha fraca, já é um sim. E aí a gente fica tentando ver se a gente consegue apertar pra sair uma segunda linha e não sai. Bom, vamos seguir, né? Não falta exames pra fazer. Nesse dia atual, nesse momento atual que eu tô filmando isso agora, não tá parecendo que vai dar nada certo. Mas, se alguém tá assistindo esse vídeo, se esse vídeo tá postado, é porque deu certo. Mas hoje, eu tô perto de perder as esperanças já. É isso. Bye, bye. Mais um ciclo passou e nada ainda. Esse processo já tá drenando todas as minhas energias e todas as minhas esperanças. Nunca passei por nada parecido com isso. É muito devastador e muito injusto. A única coisa que eu consigo pensar é injustiça. É muito injusto. E eu medir hoje tá muito claro. Tá bem difícil. Eu já tô meio que perdendo a esperança. Eu acho que a gente vai ter que começar a procurar
caminhos de inseminação e isso custa uma fortuna, a gente não tem nada agora. E tá difícil. Ai, amor, eu não acredito. A Kelly tá grávida. Positivo. Aham. Sério? Aham. Sério? Assim? É verdade? Aham. Olha só, Luna! É uma ervilha! Finalmente! Finalmente! Grávida? Aham! Não acredito, jura? Conseguiu! Amazing! É o que, Lisa? Eu tô sem voz. Você acredita? Ai, meu Deus, não acredito, amiga. Nem eu. Ela tá grávida! We are pregnant! Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa! Que coisa difícil! Olha só isso! A gente tá brincando. I want to film your reaction of me saying that I'm pregnant. No, are you serious? Oh, don't cry, don't Wait, cry. are you serious? Wait. Agora a gente vai contar pra vocês um pouco sobre como foi a nossa jornada de infertilidade, pra gente chegar até aqui onde a gente tá hoje com a bebê agora dentro da barriga. Esse é meu marido Henrique. A gente queria contar pra vocês como tudo aconteceu. Quando a gente decidiu começar a nossa família, eu tinha um método contraceptivo que chama DIU, que era uma coisa mais ou menos permanente. É claro que eu podia ter isso removido a qualquer momento, mas eu precisava marcar uma consulta na médica. Pois bom, na realidade, antes disso, acho que a gente pode falar que a gente por um longo tempo, a gente estava assim, não, vamos esperar o momento certo de que a gente pode ter um filho. Você tinha acabado de entrar na empresa, eu era um pós-doc, assim, com toda sinceridade, o salário de um pós-doc não é a melhor coisa do mundo. E não é um emprego... não é um emprego estável, porque é uma bolsa, tem uma data para terminar. Pois e aí a gente falou assim, bom, agora não é o melhor momento. Mas assim que a gente foi vendo que a gente ia conseguir sair dessa situação e eu arrumar um emprego permanente, a gente resolveu, vamos começar a pensar em ter um filho. E aí, né, nessa época, você ainda usava o DIU? Sim, aí a gente decidiu marcar uma consulta na médica para ter isso retirado, e aí ela já fez um briefing, assim, pra mim, de uns 20 minutos explicando. Ela não explicou, ela não foi muito a fundo, mas acho que naquele momento também não precisava. Mas ela me falou, bom, começa a tomar vitamina pré-natal, especialmente uma que contém folate. Eu vou colocar o nome em português aqui, de tudo que a gente não souber a tradução. Mas que tem a folate. E você também compra um teste caseiro que você pode fazer com xixi em casa mesmo, para testar o dia da sua ovulação, para poder prever e indicar o hormônio que vai trigar, né, a sua ovulação. Você já pode começar isso a partir de agora, apesar que pode ser que demore 1 a 3 meses, na verdade até 6 meses, depois que você tira o DIU, para o seu ciclo voltar ao normal e se regularizar. Então pode esperar que talvez isso seja imediato ou talvez pode demorar um pouquinho. O seu DIU era um DIU de cobre, né? Não. Não? Era de cobre? Era o Mirena, era o hormonal. Esse, na verdade, é o principal motivo porque pode demorar a regularizar.
Bom, então assim que você tirou, a gente começou a monitorar. Bom, você pesquisou bastante coisa, a gente Foi aí interagiu, que mas começou toda a parte de mergulhar em livros. Bom, eu uso bastante livro em áudio e eu tava escutando mais ou menos um livro a cada semana, 10 dias, 2 semanas. E eu tava bastante ansiosa, eu queria entender. Quanto mais eu lia, mais eu via que tinha muita coisa que obviamente que eu não tinha noção, não sabia sobre. E eu lembro que você começou a pesquisar primeiramente como que era a função, como é que era o ciclo hormonal e menstrual exato. O que são os primeiros 14 dias. E aí, assim, o que era importante monitorar para, por exemplo, você sabe que quando você tem um pico de LH o melhor momento pra gente tentar, né? Sim, nossa. Tá passando um filminho na minha cabeça. Pois é, e aí a gente começou a tentar nas datas certas, né? E seria uma tabelinha ao contrário, né? Exato. Em vez de você evitar, né? Porque você tá evitando a gravidez, a gente tava tentando atingir esse objetivo. Então. E medindo os hormônios certinhos para ter certeza de que o dia certo. Que ia dar certo. E aí, eu comecei a fazer esse teste em casa nos dias que a médica orientou e tudo. Aliás, eu fazia até em mais dias do que ela mandou. E eu comecei a ver os picos. Acho que essa foi uma das partes que mais quebrou o nosso coração. Porque a gente não conseguiu identificar que tinha um problema de cara. A gente via que eu tava tendo, de acordo com o que era esperado, né, o pico do hormônio LH. E aí a gente tentava nas datas certas e a gente sabia, né? Acho que tem uma chance de acho que é 20% de chance, né? De um casal da nossa idade conseguir engravidar em qualquer mês. Então, a gente sabia que não era 100%, mas que podia demorar até 1 ano e tal. Mas com esses resultados quantificados, né? A gente conseguia monitorar tudo, a gente realmente teve esperança bastante... Né, eu lembro muito bem que no primeiro mês... você testou o LH, a gente tentou naquela semana, e aí, obviamente, você foi fazer o teste de gravidez quando estava chegando perto da sua suposta menstruação, e negativo, até que sua menstruação via. E aí, no primeiro mês, eu lembro que a gente falou assim, tá bom, é normal. Primeira vez e é normal e tal. E durante todo esse período, a gente escolheu não contar pra ninguém o que a gente estava fazendo. Né, a gente queria fazer uma surpresa, até porque eu falei, nossa, vai ser presente de Natal. Acho que a gente começou a tentar em setembro, outubro. E eu falei, bom, quando eu tiver já de 1, 2, 3 meses, a gente vai contar para os nossos amigos e família, vai ser um presentão de Natal. E eu tava com essa imagem na minha cabeça que a gente ia fazer uma super surpresa para todo mundo. Eu falei, eu não quero contar para ninguém, né, nesse início. E a gente tava falando tudo até agora da parte, assim, mais, como fala... biológica, logística, né? E a gente não falou muito do nosso emocional. Acho que a gente comentou um pouco, né? Que a gente tava, eu pelo menos tava com muita esperança de que isso ia dar certo de cara. Bom, eu sabia que não ia dar certo de cara. Bom, a estatística é aquilo, né? E por isso que nos primeiros meses, acho que nos 3 primeiros meses, eu falei assim, tá bom, isso tá dentro do esperado. Tá dentro do esperado. E aí o tempo foi passando, os meses foi passando e foi ficando, e foi dando negativo, e aí você pensa assim, bom, a chance de você engravidar naquele mês é de 20%, mas a chance de você tentar 12 vezes e nunca sair em uma é quase quase que tipo 1%. Por isso que os médicos, na realidade, esperam... Bom, dá para você fazer a conta, isso é uma conta fácil de fazer, mas por isso que os médicos falam assim, depois de 1 ano é que a gente realmente começa a investigar. Isso para quem tem menos de 35 anos, que é a idade que eu tenho quando eu engravidei. Acima de 35 anos é 6 meses. Meu ponto é que, assim, depois que se passaram vários meses, a chance de não ter dado certo uma única vez é muito baixa. É improvável. E aí a gente começa a ficar assim... Alguma coisa tá errada. E como o seu LH tava dando certinho, a gente falou assim, não tô entendendo o que tá acontecendo, né? Essa era a maior fonte de desespero. Acho que tinha várias.
saber que não tá no nosso controle, não conseguir ver uma causa aparente. Eu tava quase, a gente constantemente procurando o problema, porque quando você tem um problema, você busca uma solução para aquele problema. E não ter nenhuma clue, não ter nenhuma ideia do que tá acontecendo. É desesperador. E aí nesse ponto, a gente resolveu começar a contar para nossa família que a gente estava tentando, e para os nossos amigos que a gente estava tentando. E isso eu acho que é o que deixa... Assim, se você não sabe o que está causando aquilo, aí de repente você conta para as pessoas, o comentário das pessoas é que você... Cada um tem uma opinião diferente. Mas, na verdade, a gente escutou um ou dois conselhos em comum. Quase todo mundo falou isso pra gente com a melhor intenção do mundo. E eu tenho certeza que talvez você já ouviu falar, ou talvez você já até falou pra alguém que tá numa situação parecida com a nossa, quando tá muito difícil, você tá tentando assim vários meses seguidos. No total, a gente acabou tentando por 14 ciclos. Isso é mais do que 14 meses no meu caso. As pessoas com a melhor intenção geralmente falam: relaxa, fica calma. Na hora que você conseguir relaxar, na hora que você parar de tentar, aí é que vai acontecer. Bom, e aí você imagina uma situação onde nós dois estávamos já desesperados com que a gente não estava conseguindo, a gente não sabia o motivo e de repente a gente ouve de várias pessoas que na realidade o motivo é porque nós dois estávamos estressados, ou seja, era culpa nossa de que a gente não estava conseguindo. Esse conselho, eu não sei se fica claro na cabeça de quem tá falando ele, mas ele realmente transfere não fica. culpa. As pessoas realmente falam na melhor das intenções, para criar esperança, mas... Quando você tá do outro lado é que você... Você escuta isso assim, a gente já tá, pelo menos o nosso mindset, talvez é uma personalidade nossa, a gente já tá gerando culpa 1000%, né? A gente já tá... Ai, o que eu fiz de errado? Será que foi alguma coisa que eu comi? Será que é porque eu fiz isso há 5, 10 anos atrás? Será que foi meu estilo de vida? Será que é porque eu tô com esse peso? Será que é porque eu não fiz exercício físico? Será que é porque eu não comi comida orgânica? Quando você começa a ler os livros, até micro-ondas, plástico, começa a ser motivo, né? Tudo que tem cheiro, produto de limpeza, tudo pode ser disruptivo, tudo pode atrapalhar. E você fala, nossa, o que será que eu tô fazendo de errado? Então, assim, pra gente, o nosso emocional ficou muito pesado, porque eu acho que a gente sempre tava buscando a culpa aonde que a gente tinha errado, né? E acabou que no final a gente descobriu o diagnóstico, a gente vai falar daqui a pouco, e não tinha nada a ver com nada disso, pelo menos até onde a gente sabe, onde os médicos falaram. E o estresse, essa questão de você ficar, né, falar assim, relaxa, não ajuda e não vai chegar em lugar nenhum. Uma pessoa que tá numa circunstância, nem só de infertilidade, mas assim, problema de saúde, né, se você tem qualquer condição, ou qualquer problema de vida, financeiro, não arruma emprego, enfim... Você falar pra pessoa ficar calma não funciona, porque ela não vai ficar. E nem sempre aquele estresse, que é claro que afeta a nossa saúde, né? Isso não tem, a gente não tem dúvida disso. Mas nem sempre aquele estresse é o causador daquele problema, né? E às vezes não tá no controle da pessoa, assim, 100%, né? A gente consegue ficar mais calmo às vezes, mas... aquele sentimento de angústia, desespero. Eu acho que teve uma época também durante essa fase, acho não, tenho certeza, que todo mundo começou a ficar grávido. A gente escutou vários. Não só, mas as pessoas que você assiste no YouTube era super engraçado. Também. A fulano de tal, que assisto há 10 anos, tá grávida. Vários na semana youtubers seguinte, que eu sigo por causa de moda ou por causa de alimentação e comida, de maquiagem. Nenhum conteúdo materno, todo mundo começou a ficar grávida. Na nossa vida real, a minha amiga ficou grávida, eu escutei de outras pessoas também que eu conheço, assim, via rede social. E aí, cada anúncio que eu via de outras pessoas era um baque pra nós, né? E até sair na rua, ver criança na rua, ver berço, pessoas grávidas. Esse é aquele negócio, né? Se você tá tentando uma coisa e você sai na rua e é exposto, mesmo que minimamente, aquilo você fica mais atento a uma pessoa grávida ali. Bom. Eu lembro que teve um dia específico que você me levou. Eu tava num dia muito ruim, um domingo muito pesado, e eu não parava de pensar
Você lembra disso? Eu lembro, a gente foi tomar um sorvete Eu tava assim, ai, eu não acredito que tá acontecendo isso com a gente, por que a gente não consegue ter um filho, por que a gente não consegue engravidar, meu Deus, eu tô muito tensa. Ele falou, não, vamos dar uma relaxada, né, vamos brincar tentar. Vamos dar uma relaxada. Eu vou te levar no domingo à tarde, depois do almoço, numa sorveteria. E acho que a gente pode imaginar que esse é o lugar onde tem mais crianças e mais grávidas. A gente não percebeu isso. Bom, a gente tava na fila do Na do fila, sorvete. eu comecei a olhar, tinha uma grávida. Tinha uma pessoa grávida na nossa frente, uma pessoa atrás e criança. Um carrinho. E eu não consegui segurar, comecei a entrar em prantos. Tive um meltdown naquele dia. Eu tô rindo porque essa é minha... Como fala? Meu escape. Mas não tem nada engraçado nisso. Mas é meu escape. E assim, é muito... Acho que eu lembro do que você... A forma como você descrevia para mim o ciclo em si. Você mede o LH, a gente tenta, aí você mede com a maior esperança do mundo, negativo. Aí você tem que esperar a menstruação ir embora. O fato de que a menstruação é um sangue, tem cólica e vem daquele jeito, parece que é tipo, você acabou de tomar potencializa um soco na alma. A decepção de você não ter conseguido mais uma vez, né? E isso muito... depois de mais de um ano é um desespero. E aí foi quando eu comecei a pesquisar livros, a gente teve uma fase de suplementos. Eu li um livro, eu vou colocar ele aqui para vocês verem a capa, e é uma metodologia, uma pessoa que fez vários estudos, se eu não me engano ela é uma médica, que recomenda uma série de suplementos, e a gente foi atrás de específicos formatos para melhor bioavailability de cada suplemento, e foi uma fortuna, e a gente começou a tomar esses suplementos na esperança de que a gente ia conseguir converter, e eu vou colocar também algumas cenas aqui que eu lembro que eu gravei, e eu e o Henrique, a gente tava numa época tomando, sei lá, mais de 10, 15 comprimidos por dia. Depois desse tempo todo tentando, até bruxaria, você já falou. A gente tentou de tudo. Eu tive uma época plantar bananeira e... as pernas pra cima, uma época de comer abacaxi. A raiz do abacaxi tem uma substância que fala que ajuda, chá de folha de framboesa, nossa, tudo que as pessoas falavam, o que eu achava no Google, o que eu vi, assim, isso ajuda a fertilidade, falava, é isso que eu vou fazer. E assim, durante todo esse processo, a gente tentava falar para os médicos, tá bom, a gente quer também tentar investigar o que está acontecendo. Será que eles é possível não fazer pode... exames ou... nada era liberado porque você ainda não chegou você não está tentando um ano. mais de um ano. Quando estava nos 9, 10, 11 meses tentando. Mas eu consegui, finalmente, uma médica, ela acabou liberando um pouco antes de um ano alguns exames, e também quando a gente completou um ano a gente foi graduado para a clínica de infertilidade. Eu lembro que quando eu fui na consulta, eu vi assim, a consulta escrito infertilidade, foi bem pesado também pra gente. Mas finalmente a gente foi na consulta, e só pra encurtar a história, porque não tem como a gente generalizar, cada casal e cada pessoa passa pela infertilidade por um problema diferente, um organismo diferente. A maioria das pessoas nem descobre qual que é o problema. Exato. No nosso caso a gente descobriu que eu tenho ovário policístico, não a síndrome, que aqui chama PCOS, não a síndrome do ovário policístico, mas eu tenho o ovário em si, ele é policístico, eu não tenho outros sintomas, mas o que isso causava principalmente era falsos picos do hormônio que a gente achava que estava trigando a ovulação. Então, a gente achava que eu estava ovulando, mas na verdade eu não estava. E tudo começa a fazer sentido, porque assim, quando você mede esse LH, ele tem que ter uma... É igual o exame, é igual um exame de gravidez, e na hora que você mede, tem duas faixinhas. Na hora que tem as duas faixinhas é porque tem o hormônio e tal. A gente sempre, em algum ou outro mês, a gente via que a faixinha estava mais clara, ela não estava bem nítida. Assim, aquilo era considerado um pico. Inclusive, a forma com que você vê se é um pico ou não, você usa um aplicativo que tira uma foto daquilo, vê o contraste, fala assim, você está num pico. O aplicativo identificava como um pico.
E, Porque era o mais escuro que eu tinha conseguido aquele mês. Mas exato, não era bem mais um pico. contrastante. E aí a gente começa a lembrar que em alguns outros meses a gente estava meio desconfiado disso e continuou medindo o LH mesmo depois de ter dado o pico. E aí tinha outro pico na frente. Então aí agora, na hora que a gente ficou sabendo do ovário policístico, ele falou assim, faz sentido. E porque isso é o ovário policístico, ele dá um pico de LH, a ovulação não acontece, o corpo tenta de novo, outro pico, a ovulação não acontece. E aí fica um cisto óvulo lá. maduro 100%. Exato. E eu lembro que no último mês eu paguei caríssimo num outro exame que eu descobri também online pra testar o meu nível de progesterona, que é um outro hormônio ainda, e eu descobri que eu também não tava com níveis ideais, enfim. A gente também fiz vários exames de sangue. Nossa, quando saiu o resultado, assim, a lista, as páginas de resultado dos exames de sangue. Eu fiz vários exames. Ele fez também. Você fez exame de sêmen mais de uma vez. E eu não vou entrar em detalhes, mas eu e o Henrique, a gente teve que fazer exames bem... Como fala? Invasivos. Bem invasivos, que não foi nada confortável, inclusive dolorido. Bom, o meu foi agradável, mas acho que nem se compara ao que você teve que fazer. Colocaram um balão através do cervix, encheram... Foi tenso. Injetaram tinta no seu ovário para ver se E eram se as trompas de eu Falópio tinha que ficar imóvel. Foi um pesadelo. E assim, na verdade, nem essa parte foi a pior dessa jornada toda, né? A gente realmente ficou muito baqueado. Porque dor física é uma coisa que você consegue passar. Agora, dor emocional é uma coisa que... A gente começou a pensar, nossa, será que realmente a gente é um casal que não vai conseguir ter filho nunca? Né? E na nossa e a gente situação... já estava pensando assim, nossa, vamos pensar em adotar. Mas assim, a gente está no exterior... A gente nem é cidadão. As filas de adoção são anos. Para nós, que a gente não é cidadão nos Estados Unidos, a gente com certeza não teria prioridade, não tem casa própria, enfim. Aí a gente começou a realmente perder a esperança. Comecei já a pensar assim, o nosso único menino vai ser o menino Luke, né? O nosso gatinho. Vou colocar ele aqui. E aí a gente também começou a ver IVF, né, in vitro, e é uma fortuna, nosso plano não cobria. Enfim. Nossa. Bom, a nossa situação, no fim das contas, na hora assim que você tentou o IUI, a inseminação artificial, ela envolve você tomar um hormônio que força você a ter 5 vezes mais ovulação. E aí isso realmente a ovulação aconteceu. É um remédio que força a ovulação. Não funciona para todo mundo, mas no nosso caso... Ainda bem. Às vezes inclusive ela ovulou com 2 óvulos. Sim, a gente teve chance muita chance de ter gêmeos. E aí eles também coletam o meu esperma, limpam ele, deixam só realmente os espermatozoides que estão mais móveis e prime. Mais... prime. E aí, com isso, a gente deu muita sorte que a gente conseguiu da primeira vez. É muito difícil. Muita gente... Eu tenho um aplicativo que eu sigo, essa comunidade com centenas de milhares de pessoas tentando engravidar. As pessoas falam que tentam IUI 1, 2, 3, 6 vezes. Com remédio, com medicação, o limite recomendado é 6 vezes. Inclusive os planos de saúde só cobrem 6 vezes. E depois disso, esse IUI não pode ser mais... não é pago mais pelo plano. E aí o próximo é o IVF, que custa $20 mil. Na região que a gente estava na Califórnia, a gente começou a dar uma olhada nos preços por cima, é uma fortuna. A gente não tinha nem de perto esse dinheiro. O nosso carro foi perto desse preço e a gente pagou em 5 anos. Tá pagando ainda. Enfim, mas aí deu certo, a gente conseguiu de primeira com muita sorte. Sorte, acho que não tem, né, outra explicação. E a gente teve esse resultado que vocês viram no começo desse vídeo. Ela tá aqui, pronta pra sair. Inclusive tá chutando bastante agora. É isso. Então tá. Até a próxima.